Você achou Mateus 9, versículo número 21? Podemos ler? Mateus 9, 21 diz assim: porque dizia consigo mesma, se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu poder, pela tua unção, Pai. Nós, Senhor, te pedimos, Pai, que o Senhor trabalhe nas nossas vidas, Pai. Trabalha no nosso meio, Pai. Trabalha, Senhor, trazendo da tua providência, da tua provisão sobre nós, Pai. Nós declaramos, Senhor, que só o Senhor é rei nesse lugar e desde já, Pai, nós repreendemos todo ladrão da palavra. Pai querido, faz, Senhor, opera prodígios e maravilhas no nosso meio, Pai, e vem ser conosco e com cada família aqui representada, é o que eu te peço, te louvo e te agradeço em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, esse texto aqui que nós lemos é um outro texto também que fala bastante aos nossos corações e que é conhecido aí por uma quantidade de pessoas muito grande, inclusive a daqueles que não fazem parte do nosso métier evangélico. Entenda que domingo e quarta-feira passada eu pregava aqui acerca de Pedro, que teve uma ideia de caminhar sobre as águas. Você teve a oportunidade de ouvir essa palavra? Se você esteve aqui no domingo, dá um glória aí para eu saber que você esteve aqui. E nesse texto que nós lemos não é muito diferente desse contexto que aconteceu com Pedro. Que contexto é esse? De uma pessoa, de um ser humano ter uma ideia e mediante aquilo que ele pensa, ele começar a tomar certas atitudes. Naturalmente, olhando essa leitura sucinta que nós tivemos, ela não passa para nós a contextualização inteira dessa história. Mas eu acredito que você conhece o que ela conta, você conhece aquilo que ela fala, e cada vez que nós retornamos a esse texto, algo é revelado de novo para mim e para você. Esse texto em questão que nós abordamos fala de uma mulher que sofria de uma hemorragia que tinha já 12 anos, queridos. 12 anos não são 12 dias. 12 anos não são 12 meses. 12 anos é muito tempo, queridos, para que uma pessoa venha padecer com algum tipo de sofrimento que dia após dia se renova na vida. Mas, se nós pararmos para pensar na nossa situação, na situação ao qual nós vivemos, pode ser que hoje nós não tenhamos uma hemorragia incessante durante 12 anos. E eu posso ouvir um misericórdia por conta disso. E um glória a Deus também, porque você não sofre desse problema. Mas, se você parar para olhar a sua história, se você parar para olhar a sua pessoa, você pode notar que existem algumas situações que te acompanham, tem muito tempo, querido. Se você fizer uma análise acerca da sua pessoa, você vai ver que tem situações que te acompanham já tem 5 anos, já tem 10 anos, e quem sabe já tem situações que já te acompanham tem 12 anos, tal qual essa mulher. Olha para esse crente aí do seu lado que está me olhando com a cara muito espantada e pergunta para ele: meu irmão, minha irmã, você tem algum problema que te acompanha há muito tempo? De repente ele olhou e falou assim: já tem uma hérnia que eu já dei até nome para ela, porque vira e mexe ela aparece. Já tem aqui uma dor no joelho que vira e mexe ela aparece na minha vida. Queridos, tem situações dentro da nossa casa, dentro da nossa família, pessoas que ficam ali vezes após vezes, anos após anos, lutando em cima de uma situação, e quando ela olha para aquela situação, ela pensa que aquela situação não tem mais saída. Ela olha para aquela situação e fala: olha, isso já está há tanto tempo comigo que eu já chamo até de meu. Minha hérnia, minha diabetes, meu sobrepeso, já tomou posse daquela situação que te acompanha há tantos e tanto tempo. Mas, querido, deixa eu te dar uma boa notícia, porque existe um Cristo que cura, que liberta, que salva e que pode transformar a nossa história, independente de como nós estivermos
encarando essa situação, queridos. Essa mulher que aqui estava, ela passava por um problema já havia 12 anos. E entenda bem, porque isso é algo que transcende o que está escrito apenas na letra. Porque, entenda bem, olhe para cá. Uma pessoa, quando ela entrava num período que era intitulado de período impuro, a saber, principalmente as mulheres, dentro daqueles costumes que elas têm, elas tinham que passar por uma situação que era exclusiva das mulheres. As mulheres, quando entravam nesses períodos, elas eram intituladas como impuras. Por serem impuras, por estarem passando por essa situação de impureza, essas mulheres não poderiam participar do convívio da sociedade daquela época. Ora, se essas mulheres passavam por essa situação e não poderiam participar do ciclo social ao qual elas estavam inseridas, elas tinham que, naturalmente, serem excluídas daquele lugar onde elas estavam. Então, elas eram removidas para o arraial dos impuros. Entenda bem que as mulheres, elas saíam do convívio social, ou seja, elas saíam da cidade onde elas estavam estabelecidas, porque a cidade naquela época tinha muros ao seu redor, tinha um portão, era como se fosse uma grande vila. Você que está entendendo, diga amém. Amém. Ela então saía daquela vila, muito bem, e ia morar no lugar onde ficavam todas as mulheres impuras. Até que, quando aquele período cessava, ela era autorizada a voltar para a sociedade. Porém, antes de voltar para a sociedade, ela vinha andando e ela tinha que mergulhar no tanque para ser purificada. Ela mergulhava naquele tanque e aí sim ela poderia voltar para a cidade. Agora entenda uma coisa. Se essa mulher estava passando por esse problema durante 12 anos de maneira incessante, aonde foi que ela ficou morando durante 12 anos de maneira incessante? Ela ficou ali completamente alienada, excluída, colocada à parte durante 12 anos da vida dela, morando naquele vilarejo, naquele arraial que era fora da casa dela. Ou seja, queridos, a casa dela, se assim eu posso dizer, já havia se tornado o arraial. Não era mais a casa. Ela ficava durante 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, naquele lugar dos excluídos, querido. Naquele lugar que ela ficava. E ela ficava ali, vezes após vezes, vendo as mulheres vindo, tendo o ciclo dela finalizado e saindo. E ela ia ficando ali, dia após dia. E aí dava o mês seguinte, e começavam a vir as mulheres novamente. E deviam falar: ô fulana, você ainda está aí? Ela é. Fazer o quê? E aquelas mulheres ali, elas de repente, imagino eu, começavam a conversar, a confabular, falar de coisas que aconteciam na cidade, e as informações só chegavam para aquela mulher que estava ali excluída a partir das mulheres que vinham de fora e contavam para ela, porque ela estava ali completamente presa, sem poder sair daquele lugar. E era um lugar que as mulheres ficavam ali, elas entravam e saíam, mas só tinham mulheres naquele lugar. Porque, queridos, as mulheres chegavam ali com os problemas que eram delas e exclusivos dela. Porque não existe homem passando por esse tipo de situação que essa mulher passava. Não existia homem que passava por esses costumes femininos. E aí, então, a palavra de Deus já deixa algo aqui para mim e para você. Porque existem problemas que são só de mulher, queridos. Existem situações que a mulher é que passa, que a mulher é que entende, e que por mais que ela tente verbalizar aquilo que ela está passando para quem está ao redor dela, a saber, os homens, por vezes nós não entendemos. Porque existem problemas que só mulher entende e só mulher é que passa. Procura um homem aí nessa noite. Olha para a cara dele e fala: tá vendo só?
Não adianta tentar entender, queridos. É por isso, de vez em quando, que a mulher, aí eu vou ter um particular com os 3 homens que tem aqui, elas brigam de vez em quando sozinhas, a gente não entende o que está acontecendo. A gente fala... Tem mais, tu contou 3? Tem mais? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 perdidos. De vez em quando acontecem umas coisas com a gente fica, meu Deus, o que está acontecendo, meu Deus? Aí você fica assim com aquela cara de, ué? Aí ela briga, elas fazem as pazes, aí você fala, ué? Aí você, ué? Porque, queridos, existem problemas que são só de mulher. E tem horas que só para entender uma mulher é outra mulher. Mas, queridos, entenda bem, mulher não é só problema. De vez em quando as pessoas tentam pegar uma carapuça, uma capa. Ah, se anima e dá um glória aí, né? Vocês ficaram felizes agora. Porque de vez em quando chegam algumas pessoas e encostam em você que é mulher e falam assim, não, porque mulher é muito problemática. Mulher é muito isso. Mulher é muito aquilo. Peraí um pouquinho. Mulher tem as suas situações, mas mulher não é só problema. Posso ouvir um amém por conta disso, queridos? De vez em quando as pessoas tentam botar uma carapuça em vocês que são mulheres como se vocês fossem... Não é assim que funciona. Amém. Ih, peraí. É mole? É verdade, pô. Porque chega... Isso é que eu estou falando de coração limpo. As pessoas, elas chegam para as mulheres falando que a mulher, geralmente... Ah, porque a mulher é desequilibrada. Não, gente. A mulher, ela tem as situações dela e as mulheres precisam ser respeitadas dentro dessas circunstâncias a qual elas passam. Não é... Depois eu vou chegar em casa, a Viva vai falar assim, eu anotei tudo que você falou, quero ver você ir lá em casa. É porque eu ouço de vez em quando, não, porque mulher é muito problemática. Complicado é a gente que não entende, né? Porque uma pessoa que briga sozinha, faz as pazes sozinha, a gente não precisa nem se meter. Porque tá tudo... E não entende. É porque tá tudo em paz, querido. Olha para essa irmã que está do seu lado e fala, eu te entendo, minha irmã. Você não. Vocês estão sendo cara de pau. Deixa elas falarem entre elas ali. Elas se entendem tanto que quando vão pro banheiro... É assim que funciona, querido. E deixa elas lá. Essas mulheres, então, elas viviam... Essa mulher especificamente, então, ela vivia ali isolada. E aquela mulher, deduzo eu, que ela passava por uma angústia dentro do coração dela, que por vezes permeia a sua vida também. Que angústia era essa que ela passava? De ver a vida passando e não se sentir uma pessoa que estava aproveitando aquilo que estava acontecendo, queridos. Porque aquela mulher estava 12 anos enclausurada. Aquela mulher estava 12 anos colocado dentro daquele arraial e ela não tinha mais contato com a casa, com a família. E diz a palavra de Deus que ela gastou todos os recursos dela tentando a cura. Ou seja, aquela mulher estava dentro daquela situação, a mulher olhava para aquela situação em qual ela se sentia escrava. E muitas das vezes as mulheres olham para as situações nas quais elas vivem, elas se sentem escravizadas, elas se sentem dentro de uma situação que elas olham e não vê perspectiva. E qual era a situação dessa mulher? Justamente essa, um encarceramento sem perspectiva. Mas a palavra de Deus diz que ela não deixou de sonhar em momento nenhum, e não à toa ela buscava a cura e gastou todos os recursos dela. Tem vezes que você também se sente encarcerada, mas você não deixa de sonhar em Cristo, você não deixa de almejar um futuro melhor, e você insiste e persiste em achar um futuro melhor para a sua vida. Porém, tal qual essa mulher, ela gastou recursos dela naquilo que não poderia trazer solução para ela. O que Cristo está falando para você nessa noite, através do Espírito Santo de Deus, é que nós havemos de investir naquilo que pode romper o nosso encarceramento, querido. Porque
Acontece de vez em quando você olhar para situações e se sentir escravizada. Escravizada da casa, escravizada da família, escravizada de conceitos que você tem que suprir para que você possa ser colocada dentro de uma situação, porque a mulher, dentro de certas situações, ela se cobra muito para que ela possa suprir aquele papel ao qual ela é colocada. De dona do lar, daquela pessoa que tem que abraçar a família, e por vezes a doação é tão grande dentro daquele contexto que ela se priva de sonhar. Ou então ela começa a investir em coisas, tal qual essa mulher fez, que ela investiu recursos em médicos, medicina, e aquilo não pôde trazer a cura e a restauração a qual ela precisava, queridos. Porque entenda bem, apesar dela estar com o corpo preso, enclausurado dentro daquele arraial dos impuros, a mente dela continuava almejando voos maiores, queridos. Ela continuava almejando coisas que ela não poderia ter, mas que ela não poderia ter naquele momento que ali ela estava. Porque a mente dela trabalhava, mas o corpo estava preso, queridos. E aí eu quero te fazer uma pergunta nessa noite, porque afinal de contas, o que é que aprisionava essa mulher naquele lugar? Nós podemos olhar para a situação dela e falar, olha, o que aprisionava aquela mulher era a hemorragia que ela tinha. O que aprisionava aquela mulher eram os muros ao qual ela estava cercada. O que aprisionava aquela mulher era a situação social ao qual ela estava inserida. Queridos, o que aprisionava aquela mulher, a bem da verdade, era a crença limitadora que ela tinha, queridos. O que deixava aquela mulher aprisionada naquele lugar era a falta de uma perspectiva de mente daquilo que ela poderia fazer. Porque num determinado momento, ela teve uma ideia. Repita comigo, ideia. De vez em quando você também tem uma ideia. Não foi ninguém que deu uma ideia para ela. Não foi Jesus Cristo que passou naquele lugar dando uma ideia. Existiam pessoas que entravam naquele arraial e falavam assim, olha, existe um tal de Jesus que faz milagre e está passando toda hora aqui pela cidade. E aquela mulher então, ela teve uma ideia. Ela falou assim, se eu apenas tocar na capa dele, eu vou ficar curada. Ninguém falou para ela, olha, se você encostar na capa, Jesus Cristo não botou um anúncio no jornal dizendo, amanhã estarei aí, se você tocar na minha capa, você receberá uma bênção. Assim como Pedro teve uma ideia de caminhar sobre as águas, e Cristo olhou para aquela situação e carimbou, dizendo, eu gostei dessa ideia. Essa mulher, ela teve uma ideia. Se eu apenas tocar. Entenda bem que nada fez com que essa ideia que brotou na mente dela e no coração a impediu de executá-la. O que impedia essa mulher de fazer alguma coisa era a crença limitadora que ela tinha, que dizia para ela assim, você não pode fazer isso. Você não pode sair desse arraial. Mas num determinado momento, quando ela teve uma ideia, ela falou, eu posso sair desse arraial. E entenda bem que ela não teve que arrombar portas, ela não teve que pular muros, ela não teve que romper com nada que fosse físico do lado de fora. Ela teve que romper com uma ideia que ela tinha dentro dela, que dizia para ela assim, você não pode. E aí uma ideia então vem na mente dela e fala assim, se eu tocar nas vestes deles, eu vou ser curado. E aí, imagine comigo, de repente, ela dividindo essa ideia com alguém. Com aquelas mulheres que voltavam lá mês após mês, falando assim, eu tive uma ideia. Mas depois de 12 anos você teve uma ideia? Eu tive uma ideia. Que ideia? Eu vou sair daqui. Você está maluca, minha filha? Você não pode. Vezes após vezes, quando você apresenta uma ideia que você teve para alguém, alguém chega para você e fala, mas você não pode. Tem sempre alguém para falar para você que você não pode.
Mas quantas pessoas existem para falar para você que você pode? Queridos, dentro daquela situação, a crença que ela tinha não era limitada por paredes, não era limitada por cercas, era limitada por aquilo que ela tinha dentro do coração dela que dizia não pode. E aí, minha querida, olha para essa crenta aí do seu lado e diz para ela assim: crenta, você pode, crenta. Qual é a ideia que você teve nesse dia que você de repente pensou, não, isso é doido demais para eu fazer. Não tem cabimento eu fazer isso porque eu não posso. Eu não posso por causa da minha idade. Eu não posso por causa da minha aparência. Eu não posso porque eu já tentei outras vezes e ninguém me deixou. Essa mulher, ela pensava, eu não posso porque eu estou com uma hemorragia que não cessa. Mas um dia ela pensou, se eu apenas tocar na capa desse Cristo. Querido, se só de tocar na capa essa mulher foi curada, imagine eu e você que hoje em dia temos a oportunidade de, levantando as nossas mãos aos céus e dando um glória, de fazer com que o céu olhe para nós. Imagine eu e você que temos o Espírito Santo que intercede por nós por gemidos inexprimíveis. Imagine eu e você que temos uma bomba atômica chamada oração, que é capaz de destrinchar o inferno inteiro e abrir as comportas do céu sobre a nossa vida. Imagina eu e você que temos um glória nos lábios. Imagina eu e você que temos um aleluia na nossa mente. Imagina eu e você que temos uma oportunidade. Imagina eu e você que temos irmãos que nos encorajam. Então bata na palma desse irmão que está aí do seu lado e fala: meu irmão, você pode, minha irmã. Então levanta, sacode a poeira, porque você não vai apenas tocar em Jesus Cristo, não. Você vai conversar com Ele e alcançar a bênção que existe reservada para a sua vida, queridos. Entenda bem que para dizer que não pode, tem um monte de gente. E de vez em quando, para dizer que pode, apenas Jesus Cristo que está ali. Essa mulher, então, ela toma uma atitude. Ela rompe com aquela crença que dizia que ela não podia. E aí eu imagino o susto que ela tomou, depois de 12 anos, ela botando o pé para fora daquele arraiar, assim, falando: eu não morri. Quer dizer que eu posso? E aí ela deu outro passo. Sabe quando você vai assaltar a geladeira de noite, que você vai lá, você vai comer aquele chocolate que você sabe que você... Não pode. Esse aí você realmente não pode. Você vai andando assim, falando: caramba, ó, ela não acordou mesmo, ó. Tô indo lá. Ela amanhã de manhã, quando acordar, vai perguntar: cadê o chocolate? Eu vou falar: comi. Vai ser uma encrenca, mas eu já comi todo. Não tem problema. Eu imagino essa mulher andando dessa maneira, ela andando assim, falando: caramba, não tem ninguém me recriminando. Caramba, não tem ninguém falando aqui que eu não posso. E aí ela vai andando, e quando ela chega no meio da multidão, ela vai lá e toca nele. Aí Jesus Cristo fala e fala: opa, alguém tocou em mim. Quem foi? Aí todo mundo, ó, caladinho. E aí aquela mulher que ali está, que era cheia de não podes, porque imagine só, a mulher dentro desses costumes, se ela, vou dar um exemplo, se ela tocasse nesse púlpito aqui, durante esse período de impureza, esse púlpito aqui ia ter que ir lá para aquele tanque que eu falei, para banhar esse púlpito aqui para ele se tornar puro. A roupa que ela vestia tinha que passar pelo tanque. A cadeira que ela sentava tinha que passar pelo tanque. Agora imagina uma multidão espremendo Jesus Cristo. Você está imaginando? Como é que essa mulher fez para chegar até Jesus Cristo? Não foi pedindo dar licença. Ela deve ter ido igual... Opa, deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui. Igual a hora do rush. Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui. Foi encostando num. Foi encostando no outro. Foi encostando no outro. E aí quando Jesus Cristo fala assim: eu senti que alguém me tocou. Quem foi? Aquela mulher, ela fala: olha, fui eu. Quando ela toca em Jesus Cristo, instantaneamente, o sangue para. O sangue cessa. E quando aquela mulher fala assim: fui eu.
Eu imagino que ela falou aquilo com, como diz o hino nacional, em brados retumbantes, queridos. Que ela falou com toda a força que ela tinha, porque naquele momento ela estava falando assim: agora eu posso. Diziam que eu não podia, mas agora eu posso. Diziam que eu não era digna, mas agora eu posso. Ninguém sabe da caminhada daquela mulher para chegar naquele ponto. Quantas pessoas ela teve que empurrar? Quantas pessoas ela teve que ir, de repente, jogando de um lado para o outro? Quantas pessoas ela teve que ir tocando e pensando com um sentimento de culpa dentro da mente dela, falando: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Eu estou deixando esse aqui impuro, estou deixando aquele ali impuro. Porque, queridos, existia um sentimento de culpa dentro daquele coração, porque quem fica isolado durante 12 anos, sendo chamado de impuro, um determinado momento veste aquela carapuça de impureza. E para remover aquilo daquela pessoa, demora um tempo. Essa carapuça de coitado que de repente colocaram diante de você, essa veste que colocaram diante de você falando que você não pode, que você é incapacitada, ela deveria demorar um tempo para ser derretida, queridos, para ser retirada. Mas quando nós encontramos Jesus Cristo, que Ele contempla o nosso olhar com um olhar de paixão, toda acusação, tudo aquilo que foi colocado em cima de nós, que não nos pertence, é jogado por terra, é derretido pelo poder que há no nome de Jesus. E, queridos, nessa noite você veio ao lugar certo, porque o Jesus Cristo veio aqui, nessa noite, diante de ti, para rasgar o sentimento de culpa que existe no seu coração, para tirar do seu peito, porque, queridos, você não é aquilo que as pessoas falam, você não é mãe solteira, você não é favelada, você é uma serva de Jesus Cristo, você é digna e você pode tocar nas orlas de Jesus Cristo, porque, querido, só assim é que a cura é encontrada, porque vozes para dizer que não pode existe muita, mas, querido, Jesus Cristo falou para você nessa noite que você pode, e vinde a mim, todos vós que estão sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Querido, eu não sei se você chegou aqui sobrecarregado, eu não sei qual foi a carapuça que tentaram colocar em você, eu não sei o que foi que te disseram, mas quando nós tocamos na orla de Jesus Cristo, nós instantaneamente ficamos curados. E, querido, essa mulher deu um brado falando: fui eu que te toquei, Senhor. Ela disse naquele momento: eu não podia, mas agora eu posso. E eu imagino que todos ouviram aquele grito daquela mulher falando: fui eu, e todos deduziram: agora ela pode. Queridos, você pode. Porque existe um Deus que se coloca à disposição. Aleluia. E Jesus Cristo, Ele olha para aquela mulher e fala para ela: coragem. Dá essa palavra para essa mulher que está aí do seu lado. Mulher, coragem. Jesus Cristo, naturalmente, já sabia da natureza corajosa daquela mulher. Jesus Cristo já sabia que aquela mulher havia rompido em fé as cadeias que a aprisionavam. Porque, queridos, existe algo também triunfador na vida da mulher, que uma mulher determinada não tem o que pare. E essa mulher, nesse momento, quando ela tomou uma decisão, ela foi perseguir aquilo que ela queria. Então Jesus Cristo olha para ela e confirma aquilo que ela já era: coragem. Coragem, filha. A sua fé salvou você. Naturalmente que a virtude e o poder saiu de Jesus Cristo. Mas quem moveu, quem andou, quem saiu, quem perseguiu, quem foi atrás, foi aquela mulher. Foi aquela mulher que rompeu com aquilo que é mais difícil de romper, querido. Porque entenda bem que nós conseguirmos alcançar determinadas coisas, a gente até consegue. Mas romper cadeias que foram colocadas dentro de nós, às vezes, por aqueles que nos cercam, que desde pequeno, de repente, colocaram sobre nós até mesmo uma sentença, falando assim: você é muito burra, você não vai servir para nada, você tem um gênio do cão. Quebrar essas cadeias que são impostas sobre nós e rasgar essa sentença que não mora do lado de fora, não, mora do lado de dentro. De vez em quando a gente tem certas ideias e certas vontades
que aquela voz que está dentro de nós, ela começa a latejar dentro do nosso peito, falando: você, que é a mais burra da casa, você que não sabia não sabia fazer nada, não sabia nem varrer uma casa, que quer fazer tal coisa. Aquela crença limitante que foi implementada dentro de nós para ser rompida só com um encontro genuíno com Jesus Cristo, querido. Só Cristo é capaz de tirar de nós essa crença limitadora que bate dentro do nosso peito, falando que nós não podemos e que nós não somos merecedores de determinadas coisas. Demorou 12 anos, queridos, para aquela mulher romper a cadeia que a aprisionava. Queridos, entenda que Deus te faz um convite nessa noite para romper aquilo que está te aprisionando. Eu não sei o que é que tem te aprisionado durante esses dias, durante esses anos da sua vida. Eu não sei o que é que tem dito sobre você que você não pode, que você não deve e que você não merece, querido. Mas entenda que Deus te convida nessa noite a romper com essa crença que é latente dentro do seu coração e que te diz que você não pode, querido. Eu não sei aqui quantos carecem de uma oração acerca dessa situação que de repente nos limita, que de repente diz que nós não podemos, um diagnóstico até mesmo do médico que diz que, olha, determinada situação, não, você não pode andar de avião se você não fizer tal tipo de situação com remédio. Qual foi a crença, qual foi o chip limitador que implementaram em você e que você tomou posse disso e que tem te limitado dia após dia, querido? Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé aí no seu lugar, para que nós possamos orar e que essa cadeia seja rompida diante da presença de Jesus Cristo que está aqui nessa noite. Posso ouvir um amém por conta disso, querido? Queridos, existe algo que Jesus Cristo quer quebrar nessa noite e que você, num ato de fé, assim como foi com essa mulher, você vai romper cadeias, vai saltar muralhas que estão dentro de você e que te aprisionam de maneira praticamente sobrenatural. E para tal, eu quero te convidar a dar a mão para esse irmão, para essa irmã que está aí do seu lado. E vamos orar um pelos outros, porque, queridos, existe algo dentro de nós que precisa ser rompido nessa noite. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, assim como essa mulher também estava. Nós estamos aqui diante da Tua face, Senhor, e nós não queremos tocar apenas nas Tuas vestes, Pai. Nós queremos Te abraçar, Senhor. Nós queremos correr para os Teus braços, Pai. Nós queremos ter um encontro genuíno contigo, Pai, porque, Deus Todo-Poderoso, se não for pela Tua unção, Pai, essa cadeia vai continuar nos aprisionando, Pai. Essa crença que diz que nós não podemos. Então, Pai querido, Deus amado, eu quero orar por esse irmão que está do meu lado direito agora, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, é no nome poderoso de Jesus Cristo, é no sangue carmesim que foi vertido na cruz do Calvário que nós clamamos nessa noite, Pai. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, quebra toda a cadeia que aprisiona essa irmã que está do meu lado direito. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, vai quebrando aquilo que não pertence a Ti, Pai. Vai quebrando todo o laço, Senhor. Vai desamarrando tudo aquilo que não provém, Pai. Vai, Senhor, derretendo aquelas coisas que estão dentro da mente dizendo que não pode. Vai tirando, Pai, toda a voz contrária do inimigo dizendo que acabou. Vai tirando, Pai. Vai destronando, Pai, esse trono que foi feito na mente dela, Pai, dizendo que não existe saída. Pai querido, existe uma cura liberada do céu nessa noite, em nome de Jesus, sobre essa vida, Pai. Nós oramos por essa irmã que está do meu outro lado, Pai. Deus querido, todo-poderoso, Deus querido, num determinado momento, Pai, ela se rendeu àquilo que diziam para ela. Num determinado momento, ele se rendeu acerca daquilo que o médico falou. E, Pai querido, começou a viver acerca daquela maneira, com uma limitação, Pai, que transcendia o que havia sido dito. Pai querido, nós quebramos agora, em nome de Jesus Cristo, toda a amarra do inimigo sobre essa vida, Pai. Nós clamamos pelo sangue do Cordeiro sobre essa vida, Pai. Nós clamamos, Pai, por aquele que se entregou à morte na cruz do Calvário e que comprou a liberdade para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai, derrama
derrama do teu sangue sobre essa vida, Pai. Destrona, Pai, esse trono que foi feito no coração, Pai, dizendo que não pode, dizendo que não vai, dizendo que não deve, dizendo que não vai encontrar. Deus querido, nós declaramos e profetizamos sobre essa vida toda sorte de bênção, Pai, e quebramos toda a cadeia do inimigo sobre essa vida. Nós erguemos as nossas mãos aos céus nessa noite, Pai, glorificamos e exaltamos o Cordeiro, Pai, porque Ele comprou para nós a liberdade, Pai. Ele comprou para nós, Pai, a liberdade de adorar. Ele comprou para nós a liberdade de entrar na presença dEle. Ele comprou para nós, Pai, a liberdade de ser chamado de filho. E Deus querido, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos em nome de Jesus toda a ansiedade, Pai. Nós quebramos em nome de Jesus tudo aquilo que não provém de Ti. Nós, Pai, amarramos a boca do falador, Pai. Nós, Pai, cancelamos toda a palavra de maldição em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós, Pai, declaramos que não vai morrer, que existe vida ainda. Nós declaramos, Pai, que existe muito a caminhar ainda. Nós declaramos, Pai, que aquilo que quebrou vai ser colocado de volta. Nós declaramos que aquilo, Pai, que foi quebrado vai ser restaurado. Nós, Senhor, em nome de Jesus Cristo, quebramos tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Senhor, quebra toda a cadeia, Pai. Vem com a Sua providência, vem com a Tua provisão, Pai. Visita cada coração com uma comitiva de anjos nessa noite, Pai. E vem, Senhor, com a espada de fogo, Pai, queimando aquilo que não provém de Ti, Pai. Vem, Senhor, varrendo aquilo que foi colocado de maneira indevida pelo inimigo, Pai. Porque Deus Todo-Poderoso, nós sabemos, Pai, que de vez em quando Ele é astuto, mas Deus, em nome de Jesus Cristo, nós servimos a um Deus, Pai, que tem olho e enxerga, tem boca e fala, tem ouvido e escuta, tem boca para declarar a vitória, Pai, e dizer que só Ele é o Senhor. Tem ouvidos para ouvir o nosso clamor, tem ouvidos para ouvir o nosso aleluia, tem ouvidos para ouvir a nossa declaração, tem ouvidos para ouvir a nossa oração. E Pai querido, se só tocando nas vestes ela foi curada, imagina falando contigo como nós estamos fazendo. O Senhor tem olhos para ver o nosso sofrimento, o Senhor tem olhos para ver a nossa situação, e o Senhor, Pai, principalmente tem toda a autoridade sobre as tuas. Ah, Deus querido, o Senhor é um Deus de glória, o Senhor é um Deus de majestade, o Senhor é o Alfa, o Senhor é o Ômega, o Senhor é aquele que era, é aquele que é aquele que há de vir, e é a esse Deus que nós clamamos nessa noite. Quebra, Pai, quebra toda a cadeia que está dentro de cada um de nós, Pai. Cobre-nos com a Tua saúde, Pai. Visita-nos, Deus, agora com a Tua presença, com a Tua provisão. Visita-nos agora com o Teu fogo purificador, Pai, e derrete, Senhor, derrete aquilo que não provém de Ti. Pai querido, vem com Teu fogo passando em cada um de nós, Pai, e vem tirando toda a impureza, Pai, vem tirando tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Nós declaramos que tudo aquilo que não provém de Ti bata em retirada em nome de Jesus. Ah, meu irmão, declare isso com fé. Tudo aquilo que não provém de Ti, meu Pai Todo-Poderoso, bata em retirada em nome de Jesus, porque Deus querido, nós cremos na Tua aliança feita conosco. Nós cremos com a Tua aliança feita com a minha irmã. E Pai querido, o Senhor a fez perfeito, o Senhor a fez perfeita. Deus querido, coloca os ânimos, Pai, coloca os sentimentos de volta para o Teu lugar, coloca o sono depositado novamente sobre essa vida. Pai querido, que nessa noite ele e ela voltem a dormir, Pai. E Pai querido, Deus amado, que toda palpitação, Pai, cesse em nome de Jesus, e que todo ataque do maligno seja cessado, Pai. Que Deus querido, que o Senhor coloque, Pai, anjos acampados ao redor do meu irmão, Pai, e que nenhuma praga chegue até a tenda dele. Pai querido, nós cremos num Deus que quebra, nós cremos num Deus que restaura, nós cremos num Deus que abate e coloca rei, e a esse Deus que nós clamamos nessa noite. Vem com a Tua providência sobre a vida do meu irmão, vem com a Tua providência sobre a vida da minha irmã, e Deus querido, se nós apenas Te tocarmos, nós seríamos curados. Imagina falando contigo e nós falamos, imagina levantando as nossas mãos e nós levantamos, imagina dando glória nesse lugar, fazendo com que o templo viesse a tremer. Pai querido, contempla os nossos corações nessa noite, nos visitando de maneira sobrenatural. É o que eu Te peço, Te louvo e Te agradeço em nome de Jesus. E você que crê, diga: dê uma salva de palmas ao Senhor, dá o seu melhor, glória a Deus, o seu melhor, aleluia, em nome de Jesus.
Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, queremos te louvar e engrandecer teu santo nome por essa noite na tua casa, Pai. E queremos te pedir, Senhor, nos despede, Pai, debaixo da tua providência. Nos despede debaixo da tua provisão. Nos despede debaixo da tua guarda, Pai. E Deus querido, faze-nos, Deus, encontrar a cura. Faze-nos, Pai, encontrar o Deus da cura, Pai. Toca-nos, Deus. Ou melhor, permita-se ser tocado por cada um de nós em nome de Jesus, Pai. Fala com cada um de nós através de sonhos, Senhor. E ministra da tua cura, da tua restauração sobre as nossas vidas, Pai. Trabalha nas nossas mentes, Pai. Derretendo, destronando todo o sofisma que não foi colocado por ti, Pai. Porque, Senhor, o Senhor tem palavras de vida e não de morte. O Senhor, Pai, tem o melhor da terra para nossas vidas. E nada vai faltar, Pai, diante da tua presença. Nós cremos num Deus de provisão e que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para sempre. E o povo mais feliz da terra, diga amém. Dê um abraço de cura no seu irmão e diga para ele, receba a cura em nome de Jesus.